Olá, telespectadores da TV Mon, do programa Dialogando com Daisy. Hoje é um grande prazer. Estou aqui arrodeado de homens maravilhosos, de grandes poetas aqui de Montenegro, da Ciranda Literária. É um prazer enorme, com grandes convidados, grandes poetas aqui de Montenegro, né? Vamos começar a apresentar eles. Estou aqui com o Fernando Rosacó, né? Que é um poeta que está aqui em Montenegro, também o seu Flávio e o Júlio. Vamos começar com eles se apresentando. Pode começar, Fernando, se apresentando? Bom, eu tenho um apelido que é Geno, né? Eu sou mais conhecido no ambiente de poesia como Fernando Geno, né? Mas o meu convívio com as palavras é muito antigo. Eu era pequeno, eu era criança, eu gostava muito de fazer caligrafia, né? Escrever as letras. Tinha uma preocupação muito grande em ter um domínio da escrita, né? E então o meu interesse pela poesia foi uma consequência natural do meu desenvolvimento, do meu processo de aprendizagem, né? Então é isso, né? Eu gosto muito de poesia, eu escrevo meus poemas, tenho uma admiração muito grande pelos outros poetas, como esses dois aqui que estão aqui hoje, né? E é isso, a gente está aí para enriquecer a vida cultural da cidade, né? E ao nos olharmos para nós, enquanto montenegrinos, eu tenho a preocupação de ter uma abordagem genérica da arte, né? Porque a arte é um fenômeno universal, né? Existem poetas, escritores, pintores, músicos, artistas, enfim, de todas os vários caminhos que a arte proporciona, né? E então eu tenho a preocupação essa, olhar para mim mesmo, para dentro de mim mesmo, tentando enxergar o geral, o global, né? O que é o mundo, tentando olhar para a cidade enxergando o mundo, não é? Então a minha poesia reflete isso, né? Eu tenho uma preocupação com a natureza, com a mulher, com a sociedade, né? São os assuntos que eu prefiro nos meus poemas, né? E então é isso, né? A gente está aí para proporcionar para as outras pessoas momentos de felicidade, de alegria e de enriquecimento cultural, né, das pessoas. Seu Flávio, um grande poeta que eu admiro muito aqui em Montenegro também, que só com as vozes dele ele declama também, um grande sábio, né, de Montenegro. Nós todos estamos envolvidos, né, nessa dinâmica que é o espírito poético, né, que nos leva a imaginar coisas que extrapolam até as condições da vivência do dia a dia. Então é uma maravilha a gente que gosta de poesia, que vive da poesia e pode andar por esses caminhos, sonhar, buscar, trazer, levar, né? E se comunicar com as pessoas. É uma irmandade muito grande. O poeta, ele não tem limites, ele tem um coração enorme, uma visão de mundo extraordinária. E o que ele traz da sua virtualidade é uma coisa impressionante, que muitas vezes a gente mesmo escreve um poema e olha, mas como? Eu escrevi isso aqui, que maravilha, não é meu. Parece que tem uma mão espírita que está psicografando para a gente aquelas coisas maravilhosas que a gente até no estado normal não conseguiria escrever, né? É isso aí, então vou me apresentar. Eu sou Júlio César Corrêa da Silva, sou petroquímico aposentado, mas eu estou me dedicando à arte literária desde quando eu vim do Rio de Janeiro para cá em 2019. E faço parte da AMAT, Associação Montenegrina de Artistas, que está com um projeto muito bonito, que inclusive esses dois colegas convidados, artistas, poetas, estão circulando pela cidade em forma de um banner
que está em vários locais públicos de circulação de pessoas para que tenham acesso à arte deles. Então nós desenvolvemos ciranda literária que consta de um banner com um cavalete e vem QR Code com os dados do artista, vem fotografia, textos literários, e é uma forma de democratizar a arte, porque nem todos escritores têm livros publicados, mas eles têm suas redes sociais, isso é muito importante. Eu me dediquei à literatura desde criança. Estava lembrando hoje que eu ganhei, aos 10 anos de idade, um prêmio como aluno do Colégio Delfina Dias Ferraz, que era uma redação muito pura, muito ingênua, mas foi em primeiro lugar na escola. E dali eu comecei a ler, e na escola a importância de os professores incentivarem as crianças a fazerem trabalhos de literatura. Eu lembro que o meu primeiro trabalho de escola foi com Olavo Bilac, e depois foi Manuel Bandeira, e assim sucessivamente não pararam de artistas eu passar a admirar depois de pesquisas escolares. Então isso é muito importante. E despertou em mim esse desejo de também escrever e botar meus sentimentos para fora. É uma forma que eu acho que todos nós temos potencial para a arte, e acho que precisamos de ferramentas que levem ao público. Que o artista precisa de público até para incentivá-lo, para educá-lo para certas coisas, né, para motivá-lo. É um complemento, né, Júlio? É um complemento. Assim, vocês como os poetas, né? Vocês, quando alguém está declamando um poema, né? Vocês entendem o que o outro quer falar no poema, né? Porque assim, às vezes a gente só escuta, né? E não sabe muito bem as palavras que o outro está dizendo, né? Um poeta está dizendo. Mas vocês, como são escritores, já entendem melhor, né? As frases do poema do outro, a interpretação, né? Você tem uma vivência mais completa, né? Eu estava vendo esse poema que o Fernando gravou agora no celular, que poema lindo, Meu Amor, né? Nosso Amor. Nosso Amor. Que poema lindo, né? Que poema maravilhoso. É uma coisa que sai da alma da pessoa, né? O Júlio é uma pessoa que eu agradeço a Deus por conviver com ele, uma pessoa maravilhosa. O Montenegro ainda não conhece o potencial desse homem, o currículo poético, profissional desse homem, os prêmios internacionais que esse homem já tem, e está aqui convivendo conosco, né? Mesmo que eu também não tenha o talento dele, não tenha a envergadura dele, mas eu sonhava sempre, o dia que me aposentar eu vou para Montenegro, eu vou para a minha terra. Eu amo Montenegro. E o Júlio fez a mesma coisa. Exatamente, o amor pela terra. O Júlio fez a mesma coisa. No colo dos nossos antepassados, que isso é importante. A poesia, ela tem uma origem pré-histórica, né? Mas a escrita significou uma revolução cultural na sociedade, porque a palavra que antes se perdia no ar passa a ser registrada, não é? Então a poesia que antes era oral passa a ser escrita, e isso significa que ela consegue alcançar pessoas que nem viviam naquela época. Quando a gente lê a Ilíada e a Odisseia da antiguidade, não é? Um poema da antiguidade que deu início à literatura ocidental. A Ilíada e a Odisseia do Homero, a gente vê o Ovídio escrevendo a Eneida, não é? Enfim, o Camões, Luís de Camões escrevendo os Lusíadas, não é? O que acontece? É uma revolução cultural a escrita, né? Porque ela significou que a palavra que antes se perdia no ar passa a ser registrada, e a pessoa que nem existia naquela época pode ter contato com o texto, né? E no caso da arte, da poesia, texto poético. Castro Alves, na defesa da abolição da escravatura com seus versos, né?
Que peso enorme, né? Um dos poemas considerado um dos poemas mais lindos da poesia universal, Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança. Que maravilha disso aí, né? E a gente agora deslumbra um navio em alto mar, né? Flutuando como uma caixa de fósforo sob as águas, né? Levando toda aquela imensidade de esperança, de morte, de tristeza, tudo traduzido num verso, numa poesia. Importância. E ela também permite, a poesia, que o global seja incorporado à personalidade de cada um. Né? Ela é global e ao mesmo tempo específica. Né? Exatamente. O poeta, na sua raiz, na sua cultura, ele tem toda uma herança cultural por trás dele, né? Mas existe uma universalidade de condição no poeta, né? Cada poeta tem a sua herança cultural, mas ao mesmo tempo ele é global, ele é geral, ele abrange o conteúdo mais amplo, não é? O universo dele não tem limites. Isso. Não tem limites. O Alceu Vamosi, um dos grandes poetas que nós tivemos, que morreu jovem ainda, foi na época da Revolução, da intentona comunista, daquela época, né? Ele é de Uruguaiana, se não me engano, parece que é de Uruguaiana, está o túmulo dele, e ele era um boêmio, ele morreu jovem, e os amigos fizeram uma homenagem para ele, uma homenagem póstuma, e sinceramente, no bom sentido, eu tenho inveja de um dia também poder receber uma homenagem semelhante. E eles botaram, os amigos botaram no túmulo dele: ele dorme e não dormia, que grande destino seu, junto ao violão se esquecia de dormir, mas agora para sempre adormeceu. Que homenagem, né? Que coisa maravilhosa. É uma coisa, como tu disseste, restrita, mas universal ao mesmo tempo. É isso mesmo, né? Vamos ver, você falou da mensagem antes do aquele vídeo do Fernando, né? Vamos ver agora o vídeo. A gente pode passar o vídeo ali. Vamos colocar ali para ver o vídeo, aquele que o Fernando estava falando. O nosso amor. Ah, minha querida, se tu soubesses o quanto é triste esta vida aventureira, mas separada do teu amor, com certeza tu virias em lágrimas repletas de poesia suplicar o aconchegante amplexo meu. Nossos destinos então se encontrariam, tornando mais feliz todas essas horas de desafeto e insensatez. A última vez que nós nos vimos foi um encontro ameríndio, africano e europeu. Ameríndio nos espíritos descontraídos que o tempo nos reservou para toda a eternidade. Africano na dor de uma mágoa desterrada e, além disso, desenraizada na própria terra em que nasceu. Europeu na melancolia de ter muito e não ter nada, pois a riqueza é pura ilusão. Meu amor, tudo eu faria para coabitar contigo um dia, compartilhando a felicidade em um solo sem dono algum. Tá. Mas uma coisa, ele disse esse vídeo, tudo, né? Sempre uma pessoa certa, né? Foi com o endereço certo, né? Foi. A pombinha levou no bico a mensagenzinha. Quem será essa pombinha? Quem será essa pombinha? Mas ele disse, tá? Eu cheguei em casa, sabe? Quando ele começou a declamar tudo, né? Claro, eu fui feliz da vida, tá? Dizendo assim, que a pombinha, né? Disse assim, ai, que coisa linda, meu amor, esse verso,
declaração de amor que você fez, tudo, né? E não sei o quê. E é verdade. É verdade, né? Aí ele disse, oh meu bem, faz tanto tempo que eu fiz esse verso, né? Esse poema. Foi antes de me conhecer, seu Flávio. Mas ele achou a pessoa certa do poema. A poesia achou a esposa. Eu já estava prevendo o futuro. Quando eu escrevi esse poema. O poema nunca mente. O poema é da alma, é do coração, não é, Júlio? E ainda mais quando ele sai com o endereço certo, ele é eterno. Entendeu? Eu acho assim, ó, o poema ele já na escreveu realidade... várias vezes, sabe, de noite, um monte de poemas pra mim, pro meu filho, A sabe? poesia é uma prece, eu já vejo isso no próprio Evangelho, né? Os Salmos de Davi, coisa linda. Então acho que o poema não pode ser um descarte emocional no sentido de diminuição dos valores humanos. Ele tem que exaltar a alma de todas as formas. Então o poema, no meu princípio, ele pode ser político, ele pode ser social, mas eu acredito que a alma ela vem blindada com essa força do amor. Então assim, o amor, o sentimento, eu acho que ele é prioridade. Então eu jamais publicaria alguma coisa que desabonasse a esperança, o sentimento, a reflexão de uma pessoa que estivesse lendo. É certo que tem certas pessoas que querem ser exclusivistas. Até eu sei que tem muitos escritores na cidade, no Brasil e tudo, mas eu percebo assim que falta muitas vezes humildade. E eu me afasto de certos grupos porque as pessoas, eu sempre digo, vem lá a vaidade com os seus chocalhos, né, os seus egos. Eu acho que quanto mais humilde o escritor, mais ele se dedicar com ponderação sobre a arte de escrever e a responsabilidade da escrita, melhor ele vai sair no seu trabalho, no seu resultado. Então eu acho assim que é perceptível todas as grandezas nessa arquibancada de espectadores e de escritores, porque eu sinto muita responsabilidade em tudo que eu escrevo. Prova disso que eu estudei muitos livros, eu comentei com o senhor, como é que eu me tornei um escritor um pouco mais afinado, porque eu ganhava prêmios literários e recebia o livro dos premiados, então eu começava só a ler textos premiados, mais de 100 concursos, Brasil, exterior, e nessa medida eu comecei a perceber a importância e o olhar geralmente são professores, né, que são pessoas ligadas à cultura, à arte literária, que são a banca de jurados, né? E daí eu comecei a me policiar. E eu acho importante, assim, nós aqui em Montenegro, levar poesia para as escolas. Levar o quê? Poesia para as escolas. Nós já temos escritores muito bons aqui em Montenegro que fazem trabalho bonito nas escolas, para incentivar essa arte literária das crianças e perderem este medo, achar que a poesia é um prêmio, é um troféu, é uma necessidade humana, todos nós temos que escrever, assim como a pintura, a arte, a música, a dramaturgia. Então isso eu quero assim, levantar a bandeira, a literatura na infância. E aqui a gente pode fazer uma menção de um poeta que hoje canta para nossas escolas e que já foi premiado até em Londres. Com o verso da... Como é que é o poema aquele Também eu fiz o poema aquele, ela que se referia ao poema gaúcho, o Jesus Tuchado, que você gostou, né? Mas é uma linha... E também aquele que está lá na Câmara de Vereadores, aquele que ele fez... Identidade Virtual. Ganhou um prêmio da Feira do Livro. Eu tenho um poema aqui que eu gostaria de ler, porque a minha esposa comentou comigo, para quem não sabe, a Deise, que é minha esposa, né? E ela comentou que eu escrevi um poema antes de conhecer ela, mas é como se eu já estivesse sentindo que ela ia se cruzar pelo meu caminho, né? Mas eu escrevi um poema que foi escrito depois que eu conheci ela. E o poema se chama Mulher Gaúcha. Nascida nas entranhas do fértil campo chuvoso, ela foi rezando e crescendo, aprendendo o que podia. Fé, ela tem mais que ninguém, desde o berço campesino. Escola, ela estudou, cumprindo o seu dever. Menina,
fazia comida e limpava a casa, uma pérola. Menina cuidava do irmão mais novo, uma pérola. Mulher seria vida dura, vida de escolhas. Mulher seria esposa de novo e mãe com lágrimas de esmeralda. Inspiração merecida. Obrigada. Um coração apaixonado de um poeta não tem limite, né? É muito bom. Obrigada. Esse é o nosso Fernando Genro. Eu sou muito orgulhoso desse grupo com quem eu vivo. Aqui está o presidente da Amarte, né? Eu tenho orgulho de pertencer à Amarte, né? Essas pessoas da Amarte são tão dedicadas, são tão dinâmicas, tão criativas, e olha, se deixasse elas soltas como o vento é solto e elas andarem pelas próprias pernas, elas transformariam todo esse conceito cultural da nossa cidade das artes. A gente, né, que tem o prazer de ter o senhor. O senhor é um ótimo historiador, né, um dos maiores historiadores daqui de Montenegro, da região, se não é do Rio Grande do Sul. Eu admiro muito o senhor. Que felicidade estar na Amarte. E nos muito apresentando o presidente e a vice-presidente, né? Isso é importante. Né? E a vice-presidente da Amarte aqui. Não. E eu e o Fernando também somos integrantes da Amarte. Sim, com o maior prazer, né? Porque eu acho que se um dia dos vídeos que o senhor fez, contando as histórias de Montenegro, eu acho que um dos únicos aqui de Montenegro, né, que sabe a história toda de Montenegro, que sabe contar, é o senhor. Eu não vi outra pessoa que sabe contar tão bem a história de Montenegro como o senhor. É uma declaração de amor. Se 1000 vidas eu tivesse e mandasse meu destino, renasci em todas elas de novo, montenegrino. Viu? Com certeza. Isso, né? É amor para onde a gente vive, né? A gente faz isso com carinho, com amor, né? É tudo uma declaração de amor. Pelas coisas que a gente E o amor vive. não é um dos sentimentos mais importantes que nós temos, não é, Júlio? Tu que é vinculado à mais alta e pura espiritualidade. O maior homem do mundo não morreu pelo amor para nos ensinar o amor? Com certeza. Eu me permitiria agora ler um poema, eu acho que eu faço dizer que esse poema tirou o primeiro lugar nacional. E é como você fala, é inspiração, aquele momento que você não sabe que você escreveu mesmo. E esse poema eu escrevi no intervalo de trabalho, numa madrugada, num guardanapo. Cheguei em casa, depois participei. Ele tirou o primeiro lugar nacional e, inclusive, ele esteve circulando nos ônibus de Porto Alegre no ano de 2000 como poesia no ônibus, um prêmio da Prefeitura de Porto Alegre. E é só o título já me faz pensar da responsabilidade da nossa escrita, né? Então vou ler aqui que eu tenho. Eu até sei decorar, mas primeiro de... O título do poema é Aos Teus Olhos. Entre parênteses, orquestra de vagalumes para uma criança cega. Eu sei que parte de mim não cabe na asa retumbante e urbana desta espaçonave. As libélulas são rápidas demais e as borboletas devagar e sonolentas. Então eu saio de pandogas por aí, tocando um céu azul de braille e tule. Cada estrela tem uma ponta que pinica, cada gesto humilde me consola, nesta escuridão esplêndida que fala. Então eu sou Picasso, de joelhos e menino, revoando em seus pincéis da porvenica. Então eu sou Quintana, debruado de quimeras, buscando a última luz acesa que me espera. Que lindo! Que ótimo! E eu fiquei feliz porque eram mais de 1000 poemas. E houve uma cerimônia, eu morava no Rio de Janeiro, houve uma cerimônia pela prefeitura onde foi declamado
no palco. Eu acho que isso para Montenegro é uma honra, sabe? Um escritor que nasceu em Montenegro ser prestigiado em concursos nacionais de literatura. Então isso é uma honra, é um presente, né? Devolvendo para a cidade o que ela me deu. A arte, ela me deu a educação, a criação, o amor pelos antepassados e a família, isso é muito importante. Então seria isso. Eu acho assim ó, que Montenegro, como se diz, né, das artes, culturas, eu acho que eles deveriam, né, prestigiar, né, incentivar mais, né, a cultura, as artes aqui em Montenegro, né? O povo também tem que se ufanar mais das nossas virtudes, das nossas glórias, acreditar mais nesse espaço geográfico que Montenegro se apropriou já há mais de 400 anos. Nós temos uma das terras mais bonitas do mundo. Desculpe, tu és de Palmeira das Missões. Eu sou um admirador de Palmeira, inclusive eu sou campeão de declamação em vacaria representando Palmeira das Missões, mas eu acho Montenegro uma terra maravilhosa. Eu nasci aqui, me criei aqui, viajei depois por esse Brasil em função da minha profissão, do meu trabalho, mas a vontade sempre que eu queria de retornar para cá, para ver o meu morro São João, ver o meu morro Montenegro, o meu rio Caí, né? O meu rio da Mata, o meu rio dos Macacos, né? Essa terra maravilhosa, assim, Montenegro, que a gente não vai cansar nunca de decantar, de falar e de exaltar as suas virtudes, as suas belezas. Não, eu já faz 20 anos, 15 anos que estou aqui em Montenegro, morando aqui. Tu já é montenegrina, Eu já sou montenegrina. É montenegrina. Sim, adoro aqui, adoro, não penso de sair daqui. Nem uma erva boa para chimarrão da Palmeira te levaria de volta. Não, nenhuma erva boa demais. Há uma coisa assim muito interessante quando eu voltei do Rio de Janeiro, as pessoas ficaram perplexas que eu tenho um apartamento na Barra da Tijuca, eu troquei o apartamento na Barra da Tijuca para vir para Montenegro. As pessoas ficam chocadas, é que meus valores são outros. Eu não preciso de status, eu não preciso de ego, eu preciso de valores. Esses valores a gente constrói dia a dia com as pessoas que lhe educaram, com quem você conviveu. Então assim, ó, o que você está fazendo aqui em Montenegro? Não, aqui é meu cantinho. Eu vou doar a minha vida agora pela cidade, porque eu tenho esse prazer de devolver a construção da minha vida, da minha personalidade. Foi aqui, às vezes eu digo assim, Montenegro parece um presépio, né? É todo decorado, lindo, com estrela, com as luzes, e tudo isso aí você que tem esse olhar cristão, né, e nostálgico, você encontra em cada esquina de Montenegro, com os poetas montenegrinos que já passaram por aqui, que estão em outra dimensão, com os jovens que estão chegando, com essa equipe maravilhosa de escritores que nós temos aqui, a Rua da Poesia maravilhosa, a participação de toda a comunidade, né, dos poetas, existem grupos de escritores. Então isso é muito importante, esse nicho, mas assim, nós não podemos ficar isolados, nós temos que compartilhar isso, distribuir essa poesia na cidade. E esse foi o projeto Ciranda Literária, colocarmos muitos escritores nos lugares públicos, para que as pessoas no supermercado ou no banco tenham acesso a essa arte de escritores montenegrinos. Até assim a gente quer, né? Tá acabando o nosso tempo, né? A gente podia conversar, ficar aí falando sobre poesia, um monte de coisa, bastante tempo, né? A gente pode voltar outra hora para conversar, tudo. Esse foi o nosso primeiro passo, né? Sim, isso já é muito importante, né? Vamos outro dia. Depois nós vamos fazer um fogo de chão aqui e vamos prosear até a madrugada. A gente pode, boa ideia, seu Cláudio. A gente pode fazer um sarau literário. Um fogo de chão em algum lugar e vamos fazer isso. Um dia de um fogo de chão e conversar sobre essas coisas. É uma coisa que eu gosto muito. É prosear em versos, em poesia, em canto e levar a noite inteira sentindo inclusive o cheiro do picumã, do fogo de chão. Vamos fazer isso uma hora. Vamos numa externa, no programa externo. Vamos pegar isso.
fogo de chão. E assim, a gente, né, eu me sinto, né, em nome da Marte, né, o presidente está aqui, né, me corrija aí se eu estou, convido assim, o pessoal, quem quer os poetas, né, querem participar da Marte, vir para botar os seus poemas, sintam-se convidados, né, para vir para a Marte e expor os seus poemas também, fazer parte da ciranda literária, né? Entre em contato, nós temos os banners, né? A gente tem, claro que a Marte não tem recursos financeiros, mas a gente tem o melhor custo e a Marte se responsabiliza por fazer essa ciranda em todos os espaços que estão dando apoio a ela. E você, escritor, terá a oportunidade de ter uma janela da sua poesia dentro de um espaço público onde as pessoas circulam e admiram esse trabalho. E se alguma empresa que está assistindo quer nos apoiar, quer patrocinar, também entra em contato com a gente, né? Patrocinar esses poetas, né? Para ajudar, porque tem muita gente, muitos escritores que querem colocar seus poemas nos locais públicos e não têm condições de colocar seus poemas. Então, façam parte disso, colocam, ajudam a gente a colocar esses banners dos escritores que não têm... A gente vai dar todo o apoio. Que não tem, né, condições. E também, em nome da Marcha, tá, pessoal? Hoje a gente começou lá na praça, a enfeitar a praça de Natal. Desculpa, eu tô no Natal ainda, desculpa. O Natal foi ano passado e vai ser esse ano, né, ao final do ano. A Páscoa, tá? Quem quiser, as empresas que quiserem nos ajudar a patrocinar, entre em contato com a gente e até pessoas físicas também que podem nos ajudar a patrocinar para a gente enfeitar a Páscoa, tá? Também tem o Júlio aqui, quer falar alguma coisa, Júlio? Não, só agradecer a oportunidade deste canal de literatura que agora a gente está inaugurando, né? Sou Patrício Vargas, porque eu já conhecia ele na minha escola, na minha infância, a Semana Farroupilha sempre era o ícone da declamação montenegro, legitimamente nosso representante, e agradecer realmente assim essa oportunidade. Seu Flávio? Eu também gostaria de dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder participar de um grupo tão seleto como são esses nossos artistas, esses nossos poetas da Marte, divulgados aqui nesse programa maravilhoso que a Deise comanda e leva para todos os lares, vamos dizer que agora a extensão é o Rio Grande, né? E poder chegar na casa de cada um e levar um pouquinho de um verso, de uma poesia, de um calor humano, de uma mensagem de paz e de amor. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Fernando? Igualmente, eu compartilho as opiniões dos dois companheiros aqui. É muito importante, né, a gente poder divulgar a nossa atividade, né, artística, que é a poesia. Não é todo veículo de comunicação que se abre para isso, né? Mas eu compartilho do meu sentimento dos demais poetas que aqui estão presentes, e eu gostaria de dizer que a escrita é uma atividade humana da mais alta relevância. Eu considero a língua portuguesa, a nossa língua, ela é muito eficaz na poesia, ela é muito eficaz na filosofia, na ciência também, né? Então, a filosofia, a ciência, a arte, né? A língua portuguesa é um patrimônio que nós temos nesse país, né? A nossa flor do laço. E para aumentar o número de poetas, nós temos que aumentar o número de leitores, né? E isso passa por um processo chamado educação, né? É muito importante a educação na sociedade. Os jovens no Brasil, eles são vítimas de um processo de desconstrução da educação. Eu acho que nós temos que
modificar essa característica que tem no nosso país, a educação pública e gratuita para todos, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja na universidade, educação pública e gratuita para todos. Assim, com mais leitores e com a melhor qualidade desses leitores, nós vamos ter grandes poetas nascendo aqui no nosso país. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo, tá, pela participação, e a gente vai ter mais rodas de conversas, tá bom? E muito obrigada por vocês e até a próxima. Muito obrigada.